No mundo de altíssimo risco do futebol profissional, a carreira de um jogador pode virar de cabeça para baixo num piscar de olhos. A ameaça de lesão está sempre ali, rondando. Especialmente as lesões de quadril e virilha, que são super comuns e, vamos combinar, bem difíceis de curar de vez. Vamos começar com um número: 4. De acordo com os estudos, esse é um número de lesões de quadril ou virilha que um time profissional com 25 jogadores pode esperar ter a cada temporada. Ou seja, não é uma questão de se, mas de quando. Mas o número que realmente tira o sono das equipes médicas é esse aqui: 18%. Essa é a taxa de jogadores que voltam a sentir a mesma lesão em apenas 2 meses depois de voltar a campo. Isso acende um baita alerta sobre todo o processo de recuperação, né? E isso nos leva à grande pergunta dessa nossa análise. Peraí, com tanta ciência, tanta tecnologia disponível, por que os caras voltam e se machucam de novo? Parece um quebra-cabeça bem complicado. E é usando a ciência que a gente vai tentar montar ele. Beleza, então vamos fundo nisso. O problema não é só que as lesões acontecem. O X da questão, o verdadeiro desafio, é entender a complexidade por trás delas e por que os métodos mais tradicionais talvez não estejam dando conta do recado. E olha, o que a gente está conversando aqui não é achismo, não. Tem muita ciência por trás. Pesquisadores fizeram uma varredura geral na literatura científica, sabe? Começaram com mais de 1.200 estudos e foram filtrando até chegar nos 12 mais importantes, aqueles que realmente definem os critérios para um jogador voltar a jogar. Isso dá uma base bem sólida para a nossa conversa. Agora a gente chega no coração da coisa. Tá rolando uma mudança gigantesca na medicina esportiva, uma que desafia aquela velha forma de pensar sobre a recuperação de uma lesão. O contraste aqui é total. O jeito antigo era, bem, digamos, mais simples. O médico falava: fique 6 semanas parado. E pronto. Era uma abordagem baseada no calendário e no que o jogador sentia. Já o jeito novo é muito mais inteligente. Ele é baseado em critérios, usando dados concretos de testes clínicos, funcionais e específicos do esporte para tomar a decisão. O tempo vira uma consequência, não o guia. Essa nova abordagem pode ser vista como uma prova de fogo em 3 etapas que o atleta precisa vencer. Não é mais só sobre esperar o tempo passar, mas sim sobre provar ativamente que está pronto para voltar. A primeira etapa é o alicerce de tudo: a verificação clínica. Antes mesmo de pensar em correr ou chutar uma bola, o corpo precisa dar sinais claros de que o tecido lesionado sarou de verdade. Então, o que os médicos e fisioterapeutas procuram? Coisas bem específicas. O jogador consegue mexer o quadril em todas as direções sem sentir dor? A área machucada dói quando alguém apalpa? E os testes de compressão que forçam um pouquinho os músculos adutores, eles são feitos sem dor? Exames de imagem tipo ressonância ajudam, mas eles não são o ponto final. E tem uma frase dos estudos que resume isso perfeitamente. Basicamente, um exame de imagem pode até mostrar algo que parece uma lesão, mas se o atleta está sem dor e se movendo bem, ele pode estar pronto. A função do corpo vale mais que a foto. A imagem ajuda na decisão, mas não manda nela. Ok, passou pela primeira fase, agora o foco muda da cura para capacidade. Essa é a segunda etapa, o teste funcional. Aqui, o atleta tem que provar que o corpo não está só curado, mas que ele está forte, estável e pronto para se mover como um atleta de novo. E nada disso é no achômetro, tá? É tudo medido. A força dos músculos adutores da perna machucada tem que ser quase igual à da perna boa. A diferença tem que ser menor que 10%. O controle do abdômen e da pelve é testado para garantir a estabilidade. Testes de salto medem a potência e o equilíbrio. E outras avaliações garantem que o movimento está limpo, sem nenhuma compensação perigosa. Se um jogador passa no teste clínico e no funcional, ele encara o desafio final, o mais difícil de todos, o teste específico do esporte. É aqui que o laboratório encontra o gramado, sabe? O atleta precisa mostrar que aguenta as demandas exatas de uma partida de futebol. Na prática, isso quer dizer correr, mudar de direção, chutar, tudo em velocidade máxima e, o mais importante, sem dor. Os dados de GPS são usados para ter certeza que ele está atingindo a mesma intensidade de antes da lesão. E não adianta fazer um treino só. Ele precisa participar de várias sessões com o time todo e até passar por uns exercícios de pior cenário, que simulam os momentos mais caóticos e exigentes de um jogo. Certo? Então a gente tem essa estrutura incrível de 3 partes, toda baseada em evidências. Parece a solução perfeita, não é? Pois é. A pesquisa revelou um problemão. Esse novo padrão não tem nada de padronizado na prática. O problema fica escancarado quando a gente olha para este gráfico.
Cada barra é um estudo diferente, e as cores mostram os 3 tipos de teste: o clínico, o funcional e o específico do esporte. A mistura de cores é enorme. Alguns estudos usam um pouco de cada, outros focam em um ou 2. Não existe um consenso, uma receita de bolo. Para ser mais exato, o que a pesquisa descobriu foi que só metade dos estudos realmente usava uma abordagem completa, testando o jogador nas 3 áreas. Os outros usaram uma versão incompleta do método. Isso quer dizer que as decisões para liberar um jogador para voltar a campo, no mundo todo, são super inconsistentes. E aí, qual é a grande lição que a gente tira disso tudo? Fica claro que a jornada de recuperação é muito mais complexa do que só contar os dias no calendário. Olha, se tem uma coisa para a gente guardar dessa conversa toda, é essa ideia aqui. Uma abordagem baseada em critérios significa que um atleta avança na recuperação quando ele atinge metas objetivas que podem ser medidas, e não porque já se passaram 6 ou 8 semanas. A prontidão dita o cronograma, e não o contrário. Só que mesmo com todos esses testes físicos super rigorosos, parece que ainda falta uma peça nesse quebra-cabeça: a mente. A pesquisa aponta que a próxima fronteira é conseguir avaliar a prontidão psicológica de um atleta. Por quê? Um jogador pode estar com o corpo 100%, mas se o medo de se machucar de novo ou a falta de confiança estiverem ali, ele não vai render o máximo. Isso tudo deixa a gente com uma última pergunta no ar. Se o objetivo final não é só fazer o jogador voltar a campo, mas fazer ele voltar e continuar lá, jogando em alto nível, talvez curar o corpo seja só uma parte da batalha. Será que entender e preparar a mente do atleta não é a chave que ainda falta para a gente finalmente resolver esse problema das lesões no futebol?